Oi, gente, tudo tranquilo? Meu nome é Luísa Aloy e tá começando mais um vídeo aqui no canal Na Escuta. Roda a vinheta. Bem, gente, no vídeo de hoje vou falar sobre o caso da Susana Richthofen. A família Richthofen era composta por Manfred, alemão naturalizado brasileiro e engenheiro, Marisa, psiquiatra, a filha mais velha do casal, a Suzane, a mandante do crime, e Andreas, o filho caçula. Os filhos deles estudavam nas melhores escolas, falavam mais de 3 idiomas, tinham ali viagens e famílias o tempo todo, e os pais tinham umas boas condições financeiras e davam uma mesada bastante alta para a época. Bem, no aniversário do Andreas, ele recebeu um presente, um avião de aeromodelismo, que ele queria muito, e logo depois ele foi fazer aulas de aeromodelismo, e quem deu essas aulas para ele foi Daniel Cravinho, que se aproximou da Suzane e logo eles começaram a ter um relacionamento, começaram a namorar. E até então nenhuma das famílias ali se meteu no relacionamento e deixaram eles começar a namorar. Mas os pais da Suzane começaram a olhar para o relacionamento com outros olhos, porque a Suzane passou a dar muito dinheiro para o Daniel, passou a dar muitos presentes, e aí os pais dela começaram a achar que o Daniel era muito interesseiro ali nas condições financeiras da filha. Mas não proibiram o namoro. Vieram só proibir o namoro quando descobriram que a Suzane e o Daniel estavam usando drogas juntos. Então aí sim os pais dela foram lá e proibiram o namoro. A Suzane, claro, não ficou muito feliz, não gostou ali da proibição. E aí no dia 30 de outubro de 2002, a Suzane pega o irmão Andreas, leva ele para um cybercafé e vai com o Daniel para um motel. Logo assim que ela chega em casa, ela encontra o portão aberto e as luzes acesas e decide ligar para os policiais e para o seu namorado também. O primeiro policial a chegar lá é Alexandre Paulinho. Ele acha meio estranho a cena assim do crime, mas aí ele fala para Suzane e para o irmão dela ficar lá fora que ele ia verificar o que estava acontecendo. E aí ele entra na casa e se depara com a cena dos pais dela brutalmente assassinados. E aí ele fica pensando como que ele ia contar isso para dois adolescentes. Porque a Suzane, mesmo sendo mais velha, ela tinha, sei lá, pouco mais de 18 anos. E aí ele chega e fala para isso, para os filhos, que os pais tinham sido assassinados. E o André demonstra emoção, fica em choque, obviamente, porque os pais dele estavam assassinados. E a Suzane vira para ele e fala, tá, e agora? O que eu faço? Como que a gente vai proceder? O que vocês vão fazer? E o policial acha um pouco estranha essa atitude dela. Eles chamam reforços de perícias e policiais, etc e tal, mas aí ele guardou isso na cabeça dele assim como uma reação muito suspeita, né? E aí os peritos chegam na casa e começam a avaliar tudo que estava acontecendo. E uma das primeiras coisas que chama atenção é que tanto a mãe, a Marisa, quanto o meu filho tinham toalhas na cara com os assassinos aí, né, pudessem ser reconhecidos pelas vítimas, ou houvesse algum medo deles sobreviverem. Isso foi uma das coisas que chamou a primeira atenção da polícia. A segunda coisa que chamou a atenção foi uma garrafa de água ali do lado da cama, sem nenhum copo. Ou seja, aquela garrafa de água ali não estava para, se der sede de noite, a pessoa pudesse beber aquela água. E ela ali depois foi constituída como parte da cena do crime. E aí ficou meio que também ali um ponto que chamou a atenção da polícia. Outro ponto que chamou a atenção da polícia é que só havia 2 cômodos da casa bagunçados. O escritório e o quarto. O resto da casa parecia que não existia nem pessoas morando. Estavam todos em ordem. A polícia também chamou assim, prestou atenção que uma das sacolas usadas no crime era exatamente a sacola usada dentro da casa, na despensa. E aí essas coisas foram chamando a atenção e a polícia partiu do princípio que os assassinos conheciam a casa porque sabiam onde retirar a jarra, sabiam onde retirar a toalha e os sacos plásticos. Então eles conheciam as vítimas. E aí chegaram no Daniel e na Suzane e questionaram onde eles estavam.
e prontamente o Daniel sacou um recibo, um cupom fiscal, mostrando que eles estavam no motel, meio que dando ali um álibi para eles. E as polícias também achou estranho isso, fez, poxa, quem é que vai para um motel e pede um cupom fiscal? Outra coisa lá que foi associada rapidamente ao Daniel é que ele tinha citado os valores exatos que tinham sido roubados da casa. E aí a polícia fez, como que ele sabia desses valores? Outra coisa que também deixou Outra coisa que também deixou o casal na linha de frente da polícia foi porque o alarme não disparou. Simplesmente não foi arrombada a casa nem nada do tipo. É como a pessoa pudesse ter alguém que abrisse lá a porta para ela entrar. E aí a polícia, já ali com a suspeita do casal, também descobriu que tanto o Manfred quanto a Marisa tinham sido golpeados simultaneamente. Mas aí eles pensaram assim, que a Suzane não teria força suficiente para golpear com tanta brutalidade como foi a cena. Porque existia massa cefálica ali na parede, muito sangue em toda parte, e o material das pancadas que estavam sendo dadas não pôde ser identificado. Mais pra frente a gente vai entender o porquê disso. E aí eles pensaram que, como a Suzane não seria a pessoa que estaria golpeando, existiria uma terceira pessoa. Então eles estavam aí com essa teoria que era eles, mas que existia uma terceira pessoa. No decorrer disso, a polícia voltou alguns dias depois na casa da Suzane, lá, e ela demorou a atender a porta. E não só demorou a atender a porta, como estava com amigos na piscina. Então isso chamou atenção porque ela estava dando tipo uma festa, ela estava celebrando ali muito perto da morte dos pais. Ela pouco demonstrou emoção ali quando recebeu a notícia da morte dos pais. E ela só veio demonstrar emoção lá no enterro, quando existia mídia lá, quando estava gravando, fotografando. E aí os policiais meio que já estavam ali confirmado que era eles. E aí começaram a chamar eles várias vezes para a delegacia. E ela sempre apresentava um novo suspeito. A tal empregada ameaçava, os policiais investigavam, viam que não existia possibilidade, voltava para eles. Fulano tinha tal coisa, eles investigavam e voltavam de novo para eles. Um dia eu deixei a chave da minha casa dentro do meu carro, na oficina. Aí eles investigavam, voltavam para eles. Cada vez mais eles estavam lá como suspeitos. E também uma coisa que a polícia ficava muito pensando era porque não existia digitais, cabelos. Eles pensaram muito em como não estar na cena do crime. E aí isso também foi um dos motivos que a polícia passou a suspeitar mais ainda deles. Bem, nisso a polícia ali já estava muito em cima deles. E aí o irmão do Daniel, o Christian, que até então estava fora do radar da polícia, comprou uma moto com valor em dólar. E aí a pessoa que vendeu a moto dele ligou para a polícia e falou, olha, Christian, irmão do Daniel, comprou uma moto no valor em dólar. E como ele era usuário de drogas, era praticamente impossível ele ter aquele valor em dinheiro. E aí ele foi chamado, o Christian, para a delegacia. E lá na delegacia, ele, depois de muito tempo, de várias desculpas danos, assumiu que ele tinha participado do crime ativamente. E aí a Suzane e o Daniel, sem ter mais o que fazer, admitiram que tinham cometido aquele crime ali. Bem, pra gente entender como foi cometido o crime, eu vou voltar um pouquinho. A Suzane foi falando pro Daniel que, dando a entender, né, que os pais se traíam, que ela era abusada. E aí o Daniel foi criando raiva ali pro cara. Não que ele seja inocente, porque ele tinha ali questão financeira, parece muito que ele tem muito interesse nessa questão financeira da Suzane, pelos presentes, pelas partes. E aí eles decidiram matar os pais da Suzane. E como que isso ocorreria? A Suzane foi a grande mente, digamos assim, por trás disso. Ela chamou o Christian para participar do crime, e aí ele aceitou participar do crime, e ela disse, basicamente, que eles formariam
fingiriam um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E isso aconteceu de certa forma assim. Ela pegou o Andreas, seu irmão, juntamente com Daniel, levou ele para um cybercafé, foi buscar o Christian e foi para casa. E lá ela falou para os meninos esperarem com um metal oco, uma barra de ferro metal oca, produzida pelo próprio Daniel. Esperar na parte de baixo, ela ia subir e verificar se os pais dela estavam dormindo. Então ela desce, faz um sinal para eles subirem e aí sim acontecer o crime. E ela teria ficado na parte de baixo da casa, pois ela não queria ver, escutar, participar ali do crime. E aí eles golpeiam na parte da cabeça, obviamente, por objetivo de matar. Eles golpeiam eles na parte da cabeça, mas eles não morrem de imediato. Tô muito ruim, desculpa. Eles não morrem de imediato. E aí eles começam a produzir um som de um ronco muito alto. E para conseguir ali a morte deles mais rápida, o Daniel vai no banheiro, pega toalhas do banheiro, molha, coloca sobre o rosto deles e pede para ela trazer uma jarra de água para poder jogar em cima e matar eles de sufocamento. E isso ele faz e deixa a garrafa lá em cima do quarto, por isso que não tinha copo, obviamente, lá naquele momento. E aí, ao ver que eles morreram, eles começam a simular a cena do roubo. Eles derrubam joias por lá, pegam a arma do Muffred, como ele fosse se defender, colocam perto deles. Eles pegam um fundo falso lá que tinha, depois atrás de sapatos. Vão, rasgam uma pasta para pegar o dinheiro, etc. e tal. E eles simulam tudo aquilo, eles limpam as barras de ferro na piscina, e aí eles tiram a roupa, jogam fora essa roupa, aí deixam Christian e Daniel e a Suzane vão para o motel para ter ali um álibi, que eles estavam lá no motel. E aí depois, na volta, que ela chama a polícia. E ela foi colocada exatamente na hora do crime, que foi dado entre 10 horas e meia-noite, pois nesse dia estava acontecendo um jogo do Flamengo e o Corinthians, que o vigia da rua estava assistindo, e esse jogo acontecia exatamente ali no finalzinho dele, estaria às 11 horas, estava no final, e o vigia afirmou que viu o carro da Suzane passando. Então ela entrava na cena do crime nesse momento. E o Christian, que comprou a moto, deu a prova final que a polícia precisava para confirmar, para concretizar todas aquelas dicas, todas aquelas coisas que estavam no início de que eles seriam os mandantes do crime. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, tem como vocês assistir filmes que acabaram de ser lançados, que é A Garota que Matou os Pais e O Garoto que Matou Meus Pais. Os dois filmes tem aí no YouTube, então vocês podem pesquisar e assistir. Tem vários outros vídeos também falando sobre o caso, explicando o caso. E é um caso que, mesmo depois de tanto tempo, 20 anos depois desse ocorrido, assim, é um caso que choca muito o Brasil ainda, né? Ela pegou, por exemplo, 39 anos de prisão, ela e o Daniel, e o irmão dele pegou um pouquinho menos aí. Mas continua sendo um caso que choca muito, porque a frieza que ela fez, que ela executou, a forma como ela executou, que ela comemorou, né? E ainda teve a audácia de pedir a herança dos pais, de pedir aí o seguro de vida. Foi muito chocante. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você quer ver nesse canal, tá certo? Até mais, um cheiro, falou!